Hoje é o último domingo do mês e nós então encerraremos a série Uma Rede de Amor e Cuidado. Cadê o meu? Ah, tá aqui, né? Está mais próximo de mim do que eu imaginava aqui. A visão da nossa igreja é ser uma rede de amor e cuidado. Visão é aquilo que nós desejamos ser, é um alvo a ser alcançado. E nessa noite, para que nós nos tornemos, ou para que nós nos firmemos como uma rede de amor e cuidado, nós precisamos viver como Cristo viveu. E eu quero compartilhar com os irmãos um pedacinho do Sermão do Monte, Mateus 5, do 43 ao 47. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que o fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amém. Eu li na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Queridos, o maior sermão bíblico, o maior trecho bíblico sobre a ética cristã é o Sermão do Monte. São 3 capítulos, 110 versículos, que produzem aquilo que os teólogos chamam de a ética radical de Jesus. Acho que eu pulei aqui. Ah, que pena, faltou um slide, mas tá bom. Aquilo que os teólogos chamam de ética radical de Jesus. E nós, que somos de uma herança reformada, da linha calvinista, nós recebemos bastante influência desta ética radical de Jesus. É certo que ao longo da história, nós perdemos e depois recuperamos, depois perdemos, e hoje temos perdido novamente. Mas eu vou citar um pequenino exemplo para vocês. Por exemplo, se você é acostumado a assistir filmes de Hollywood, você vai perceber, se não percebeu, a partir de agora vai perceber, que ninguém nos Estados Unidos sai de um supermercado com uma bebida alcoólica que não seja dentro de um saco de papel, uma sacola de papel. Já percebeu isso? Você sabe de onde vem isso? Isso aí vem dos colonizadores ingleses e escoceses, que foram chamados na história de puritanos. Eram os escoceses e ingleses que estudaram em Genebra, na escola de João Calvino, voltaram para os seus países com a teologia calvinista e tentaram fazer no seu país a reforma, fazer com que a reforma protestante do século XVI tomasse o seu país. Na Escócia, os reformados conseguiram e foram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII fez um arranjo lá por causa do seu casamento. Ora a Inglaterra era mais protestante, ora a Inglaterra era mais católica.
E aí nasce então a igreja anglicana. Mas os puritanos, os reformados de linha calvinista, migraram para os Estados Unidos dizendo: nós faremos daquela nação uma nova Inglaterra segundo a palavra de Deus. Então os puritanos calvinistas influenciaram demais a colonização norte-americana. Por isso até hoje, nós vemos nos filmes esse costume de embalar a bebida alcoólica para não fazer propaganda da bebida alcoólica. Se você ler o livrinho de João Calvino, A Verdadeira Vida Cristã, você vai ver também essa questão da ética cristã muito forte. Então a ética calvinista foi muito mais radical do que a ética luterana, e refletiu num livro clássico que todos os que fazem faculdade aqui já devem ter lido na aula de sociologia, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do autor Max Weber, que foi um dos fundadores do pensamento sociológico. A ética protestante e o espírito do capitalismo, não vou entrar em detalhes, mas vale a pena, se você não leu, leia. Ele vai fazer uma diferenciação entre as igrejas e os países calvinistas dos países luteranos, por causa da ética calvinista. E nesta noite eu quero então refletir sobre a nossa maneira de viver. Nós devemos viver como Cristo viveu. Quero confessar aqui que é um tema bastante difícil de nós trabalharmos, especialmente pelo texto que nós escolhemos. Se já não é fácil amar os nossos amigos, quanto mais os nossos inimigos. Mas o chamado de Jesus nesta noite é para vivermos como Ele viveu, portanto, devemos amar os nossos inimigos. É um desafio profundo, mas nós devemos olhar para Jesus e viver como Ele viveu. E eu quero trazer aqui alguns episódios a respeito de Jesus e o que Ele viveu aqui na terra. Certa vez Ele estava numa sinagoga, e havia naquela sinagoga, no sábado, um homem com uma mão atrofiada. E Jesus queria curá-lo, porque sentiu compaixão dele. E ele perguntou aos fariseus: é lícito curar no sábado? Ou deixar morrer? É lícito fazer o bem ou não? Ou deixar de fazer o bem? E os fariseus nada responderam. E a Bíblia diz que no silêncio deles, Jesus ficou profundamente condoído com a dureza dos seus corações. Jesus ficou triste com a atuação, ou a situação, ou a postura deles. Em outro episódio, mesmo sabendo que o jovem rico iria rejeitar o seu convite, a sua proposta de dar os seus bens aos pobres e segui-lo, pelo menos o Evangelho de Marcos traz uma referência e diz assim: fitando os olhos nele, o amou. Jesus amou aquele homem rico, mesmo sabendo que ele desprezaria o seu convite, mesmo sabendo que ele amaria mais o seu dinheiro do que a Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou. Um outro episódio a respeito de Jesus é com os 10 leprosos. Se você soubesse, se você tivesse o poder de curar, e se você soubesse que apenas um voltaria para te agradecer, você curaria os outros 9? Os 9 que não voltaram para agradecer a Jesus não eram seus inimigos diretos, mas o desprezaram. E mesmo assim Jesus os curou.
Percebe a força do amor de Cristo? Se você oferecesse um jantar para 12 amigos, chegados seus, mas você descobrisse que você seria traído por um deles, você o convidaria para esse jantar? Se caso você descobrisse já a mesa posta com os seus 12 amigos, que depois daquele jantar você seria traído por um deles, você estenderia o alimento a ele? Jesus estendeu a Santa Ceia a Judas. Mas o ápice do amor de Cristo foi quando ele estava pregado na cruz do Calvário, e uma das 7 frases de Jesus foi: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, querido, eu te pergunto, será que Jesus não tem autoridade para nos mandar amar os nossos inimigos? Ele viveu e nos chama para viver assim. Paulo em Romanos ele diz: pois quando nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E eu não sou ingênuo, eu sei que é difícil amar os nossos inimigos. Mas quando Jesus nos ordena amar os nossos inimigos, Ele não nos ordena amar com o nosso amor, por nós mesmos. Por nós mesmos nós não conseguimos amá-los. Mas existe uma possibilidade de amá-los com o amor de Cristo. Porque Cristo vive em nós. E nós devemos viver como Ele viveu. Se Cristo vive em nós, Ele nos dá a possibilidade, a condição e a capacidade de amar os nossos inimigos. Ou você acha que Jesus gosta de brincar conosco? Jesus nunca brincou conosco, queridos. Jamais nos pediria algo que nós não pudéssemos fazer. E jamais nos pediria algo sem que Ele mesmo nos ajudasse. Mas o grande problema nosso é não fazer de Cristo o centro, a prioridade, o nosso amor maior, nem o Senhor absoluto de nossas vidas. Não é que é difícil ou tão difícil. O problema é que nós não fazemos Jesus Cristo grande aqui dentro de nós, para perdoar com o seu perdão, para amar com o seu amor. Viver como Cristo viveu, pode parecer até mesmo uma utopia, mas por conta de não assimilarmos os ensinamentos mais próximos e mais puros do Evangelho. Nós assimilamos uma cultura, nós assimilamos muito mais uma cultura egocêntrica, uma cultura hedonista, que faz com que o mundo gire em torno de nós. Nós assimilamos muito mais do que a ética cristã, a ética dos nossos dias, uma cultura de guetos, uma cultura de grupos, uma cultura preconceituosa, maligna, desalmada, que não tem nada a ver com a cultura do Evangelho. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A mesma cultura que havia no coração de João e de Tiago, discípulos seletos, escolhidos a dedo por Cristo,
para fazerem parte do seu colégio apostólico, mas que tinham uma cultura preconceituosa. Eles tinham uma opinião formada sobre os samaritanos. Eles disseram: Jesus, manda fogo sobre eles. Manda fogo, Jesus. Manda os teus anjos jogar fogo lá, porque eles não são do nosso grupo. Eles não são da nossa tribo. Eles não são da nossa estirpe. Eles são inferiores, Jesus. São a plebe, a gentalha. Manda fogo sobre eles. Eles torcem para um time diferente. Eles têm uma posição social diferente. Eles pensam diferentes. Eles acham que o correto é adorar no Monte Gerizim. E nós cremos e sabemos que estamos corretos, que o certo é adorar no Monte Sião, em Jerusalém. Então, queima eles, Jesus, porque eles pensam teologicamente diferentes de nós. Irmãos, o quanto esta cultura anticristã tem permeado o nosso coração. Eu vou fazer propaganda aqui daqui a pouco, mas em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Onde você pensa que Jesus andaria em nossos dias? Quais seriam as amizades de Jesus se ele vivesse em nosso tempo, em nossa cidade hoje? Se de fato queremos ser esta rede de amor e de cuidado, nós precisamos olhar para Jesus e viver como ele viveu. E isto inclui compaixão, misericórdia das pessoas que nós não gostamos e das pessoas que pensam diferente de nós. Jesus não exige que nós gostemos das pessoas. Sabia disso? Mas ele exige que nós as amemos. Amar não é uma opção. Amar é um mandamento. É um mandamento. Mesmo não querendo amar, eu devo amar. Mesmo não gostando, eu devo amar. São coisas diferentes. O que move o nosso coração? Essa pergunta que eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. O que está por trás dos nossos sentimentos? Por que nós julgamos com uma imensa facilidade as pessoas que são diferentes de nós? Por que nós dividimos as pessoas por classes? Jesus não fez isto. A Bíblia diz que Jesus amou a prostituta, assim como ele amou o jovem rico. Assim como ele amou o pobre mendigo, assim como ele se compadeceu do rico Zaqueu. Esta comunidade, primeira IPI de Sorocaba, deve viver como Jesus viveu. De que adianta nós entrarmos nesta casa de oração, de adoração, cantarmos, levantarmos a nossa mão, fecharmos os nossos olhos, como se fôssemos mais espirituais do que as outras pessoas que não fazem isso. Se ao sairmos daqui nós destratarmos porta fora um mendigo, e geralmente tem, se nós destratarmos o moço que toma conta do estacionamento, se nós esquecermos para trás aquele irmão que está aqui, que vai para a mesma região onde moramos, mas ele vai de ônibus. Às vezes eu fico impressionado com a alegria de alguns irmãos, com certas notícias que a gente ouve ou vê. Eu me lembro que estava em Passo Fundo e foi preso um grande empresário lá, da alta society. Ele foi preso. E o povo da igreja estava todo faceiro, eufórico.
contente com a prisão do sujeito. Porque ele merecia mesmo. Aí eu disse para a igreja: alguém orou por ele? Alguém orou por esse sujeito? Ele é mau? É mau. É ladrão? É ladrão. Merece ser preso? Merece. Mas você orou por ele? Querido, se Deus olhar para o meu interior, e se Deus olhar para o teu interior, Ele vai se decepcionar tanto quanto aquelas pessoas às quais nós julgamos e condenamos. Nós precisamos rever a nossa postura. Olhe, por exemplo, para dois grandes homens, personagens bíblicos: Davi, o grande rei do Antigo Testamento, um ícone, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento, heróis da fé, muito maiores do que eu e você em obras e em espírito. Em algum momento da vida deles, mesmo sendo já crentes em Deus, em Yahvé ou em Jesus, eles reconheceram que eles eram as piores criaturas viventes nesta terra, e eles clamaram pela misericórdia de Deus. O que nos falta muitas vezes é reconhecer quem nós éramos sem Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos regenerou por graça, por misericórdia. Mas em essência, na nossa natureza, em nossa matriz, nós somos todos igualmente miseráveis, como qualquer um dos piores pecadores. Ele nos fez separados, Ele nos separou, Ele nos santificou, Ele nos tornou filhos, mas a essência da natureza humana é a mesma. Somos chamados de santos hoje, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Colosso, aos santos que estão na cidade de Éfeso. Mas a nossa essência, a nossa matriz é a mesma. E quantas vezes nessa posição de superioridade nós confundimos justiça com vingança. Nós queremos, na maioria das vezes, vingança e não a justiça. Mas o padrão do Evangelho diz que a vingança pertence ao Senhor. Se você pudesse apertar o botão, você apertaria da cadeira elétrica? Você injetaria o veneno lá no corredor da morte? Você faria isso? Você cumpriria a vingança? O que Jesus faria? Muitas vezes, queridos, nós esquecemos que esse mundo, por mais que tentemos, a justiça não se consuma aqui, a justiça se consuma lá. Todos os que escaparem da justiça aqui, não escaparão da justiça lá. Mas nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Olha o que Jesus disse no versículo 44: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Orem pelos que perseguem vocês. Para quê? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Quando nós conseguimos amar aqueles que são diferentes de nós, quando nós conseguimos orar por aqueles que nos perseguem,
Quando nós conseguimos nos compadecer deles, quando nós conseguimos isso, não pela nossa condição e pelas próprias forças, nós estaremos dando uma prova cabal de que somos filhos de Deus. Este é o primeiro ensinamento de Jesus. Ao amarmos os nossos inimigos, nós estamos provando que somos filhos de Deus. Jesus não disse para gostarmos dos nossos inimigos. Jesus não disse para colocá-los dentro de casa. Não. Mas Jesus nos diz para não o condenarmos. Jesus nos diz para não desejarmos o mal para eles, porque a vingança não é nossa, é dele, é de Deus. E Jesus nos manda termos compaixão deles e orarmos por eles. A segunda afirmação de Jesus, aqui agora no versículo 45 ainda, ele diz: porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e Deus dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, nós estaremos tendo tão somente uma atitude humana. Mas quando nós amamos e oramos pelos nossos inimigos, nós estaremos tendo uma atitude divina. É uma completa ação de Deus em nós. Não somos nós, é Ele em nós. Queridos, pagar o mal com o mal é tão somente uma atitude humana, assim como pagar o bem que recebemos com o bem. Mas quando nós temos a capacidade de pagar o mal que recebemos com o bem, não é uma atitude nossa, mas é do Cristo que vive em nós. Jesus diz que Deus faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e derrama chuva sobre aqueles que fazem bem e sobre os que fazem mal. Se Deus faz o bem para os que fazem o mal, por que nós não faremos o bem para quem nos faz mal? Esta é a segunda coisa que Jesus diz quando nós amamos e oramos pelos nossos inimigos. Estamos tendo uma atitude divina, estaremos vivendo como Ele viveu. E a terceira afirmação de Jesus, no versículo 46, ele diz assim: se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os publicanos, os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Vocês falam somente com os seus amigos? O que é que estão fazendo demais? Até o pagão, ou até os pagãos, ou até os incrédulos fazem isso. Queridos, nós vivemos numa sociedade que é o mal pelo mal e o bem pelo bem às vezes. Geralmente é olho por olho, dente por dente. Portanto, quando nós conseguimos agir no padrão de Jesus, nós estaremos causando um grande impacto na nossa sociedade. Torna-se um grande testemunho numa sociedade fria e egoísta em que nós vivemos. Então esta é a terceira afirmação de Jesus. Quando nós vivemos como Ele viveu, amando e orando pelos nossos inimigos, é o testemunho
um testemunho impactante. Você assistiu o filme do Nelson Mandela? Chama-se Invictus. Quando ele assumiu o poder na África do Sul, todos eles tinham a certeza que ele se vingaria dos seus algozes, mas ele, surpreendentemente, ele não o fez. E ele surpreendeu tanto os brancos quanto os negros que queriam a vingança. Ele disse assim uma frase marcante: quando eu saí em direção àquele portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Quando agimos com amor com aqueles que nos perseguem, nós causamos um grande impacto nas pessoas, porque ninguém está esperando uma atitude assim. Então essa é a terceira coisa que Jesus nos ensina com esta palavra. Jesus disse também certa vez: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, nós estamos tentando ser, ou tentando nos tornar, uma comunidade, uma congregação, uma rede, com esse princípio de sermos um lugar que manifeste o amor de Cristo. No acolhimento espiritual, no acolhimento emocional, no acolhimento material. Estamos. Pode ser que muitos aqui que experimentaram essa aproximação da igreja foram abençoados, foram recebidos, foram acolhidos, que tiveram aqui nesta comunidade a sua vida transformada, conheceram a palavra, conheceram Cristo, foram ajudados materialmente, espiritualmente, possam afirmar que esta é uma comunidade, uma rede de amor e cuidado. Talvez para outros que não tiveram essa experiência, esta igreja não seja uma rede de amor e cuidado. O fato é que nós sempre estaremos aquém ou abaixo daquilo que Jesus quer que nós sejamos. Mas devemos continuar nesse caminhar, nesta luta, porque Deus me fez e Deus te fez para participar da sua família. Hoje pela manhã, o pastor Áureo pregava, falando do cuidado de Deus, e ele citou um exemplo de um irmão que deixou de ir à igreja, e o pastor o procurou, e ele disse: pastor, eu me afastei da igreja, mas não afastei de Deus. Mas assim como Deus nos criou, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Talvez no teu coração você exija uma coisa que a igreja não é. Talvez no teu coração você espere uma coisa que a igreja talvez nunca consiga ser. Assim como Deus te criou envolto de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, assim como Deus te criou dependente, o ser humano é o animal mais dependente, se deixá-lo sozinho ele morre. Deus nos criou dependentes. Assim como Deus planejou você para fazer parte de uma família biológica, de uma família social, de uma célula, Deus te fez para pertencer a uma família espiritual.
Não existe cristianismo de uma pessoa só. Não existe um Deus que vive só, Ele vive em 3 pessoas. E Deus nos criou para viver em família, em comunidade. Talvez muitas das decepções que nós sofremos com a comunidade é porque nós queremos um padrão que não existe de perfeição. Mas quando nós trazemos esta série é porque nós entendemos que existe uma necessidade de a igreja subir mais um degrau, se tornar mais um pouquinho parecida com Cristo. Talvez no teu coração você esteja dizendo: pastor, está trazendo essa série de mensagens, mas a igreja é isso, é isso, é isso. Queridos, eu sou o primeiro que reconheço. Eu sou o primeiro que reconheço. Tanto sou o primeiro que trago esse assunto à baila aqui para nós refletirmos. Porque nós devemos caminhar em direção a Jesus. Como nós temos vivido a nossa fé? Como nós nos relacionamos com pessoas chatas? Sabe pessoa chata? Que ninguém gosta. Como que é o teu relacionamento com um tipo de pessoa assim? Como que nós nos relacionamos com pessoas que pensam diferentes de nós? Como que nós nos relacionamos com pessoas pobres? Qual é o nosso sentimento em relação aos gays e às lésbicas? Qual é o nosso sentimento com aquele que tem uma ideologia política diferente? Amanhã o juiz Sérgio Moro vai dar uma entrevista no Roda Viva. Você pode gostar do juiz Sérgio Moro, mas você pode não gostar. Você pode gostar do que ele vem fazendo e você pode não gostar achando que ele faz parte de um complô. Você pode ter uma opinião diferente. Nós somos diferentes, temos liberdade para sermos diferentes. Mas como que nós nos relacionamos com pessoas que pensam ideologicamente diferente de nós? Crucificamos? Expelimos? Condenamos? Mandamos fogo para queimá-lo? Qual o nosso sentimento em relação aos árabes? Qual é o teu sentimento e o meu sentimento em relação com aquelas pessoas que frequentam seitas, que nós julgamos que pregam heresias, ou que servem ao diabo? Você trata uma pessoa com bondade, com carinho, com acolhimento, se ela possivelmente frequentar um culto a Satanás? Você tem a mesma educação, a mesma postura? Qual é o nosso sentimento em relação àqueles que nos feriram lá no passado, que nos traíram, que nos magoaram ou que nos abandonaram? Queridos, há amargura em nosso coração. Jesus nos chama hoje pela graça e pelo poder dele, porque nós não conseguimos, mas ele nos chama a pensar diferente e a sentir diferente para com essas pessoas. Não segundo o padrão do nosso coração, nem segundo o padrão do mundo, mas de acordo com o padrão do Evangelho. Ele nos chama a pensarmos diferentes e a agirmos diferente, a sentirmos como ele sentiu e a vivermos como ele viveu. Jesus é Senhor, diz a Bíblia, é Ele que manda, e é a Ele que nós devemos obedecer, e assim seremos então filhos.
de Deus, seremos ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e não bodes. Paulo disse, e eu encerro, lá em Romanos capítulo 12, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando vivemos, tentamos, procuramos, desejamos, há uma intenção, uma intencionalidade de vivermos como Jesus viveu, então seremos e somos uma rede de amor e cuidado. Que Deus nos dê a graça, para experimentarmos isso em nossa vida. Amém.